Amigos, chegou aquele momento mais esperado dos últimos dias. A BIC Mercado está no ar comigo, Marcos Magalhães. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Falando de mercado, dando algumas pitadas aí no que vem por aí. As últimas 2 semanas foram marcadas por grande volatilidade, principalmente em Nova York. Londres não oscilou tanto, muito pelo contrário. Londres vem mostrando uma firmeza muito interessante nos seus níveis. Vale a observação robusta, o nosso Conilon, quem regula é Londres. Nova York regula o nosso Arábica, ou seja, nós tivemos no caso do robusta, no caso do Conilon, no contexto internacional, uma firmeza interessante nos últimos dias, não encontrando a mesma sustentação em Nova York, que é no caso do Arábica, ou seja, a volatilidade que se viu foi muito mais em Nova York do que em Londres, mas sinceramente no mercado interno não houve grandes mudanças nos intervalos mercadológicos, os preços estão mais ou menos estabilizados, respeitando aquela margem de erro dos institutos de pesquisa, né, que pode ser um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas não houve assim a ruptura do atual intervalo de forma grosseira, nem para cima nem para baixo, ou seja, nós estamos vivendo ainda entre a safra brasileira, os últimos dias e os próximos dias à frente ainda deverão ser marcados por essa letargia mercadológica, por esse vácuo de ofertas muito grande no mercado, principalmente no Arábica. No Conilon ainda existe uma certa liquidez envolvida em alguns negócios, mas o Arábica, por estarmos vindo de muitos embarques nos últimos anos, estamos chegando a uma situação de estoques muito curtos no interior e a safra do Arábica é um pouco mais atrasada do que do Conilon, ou seja, a gente vai ter pela frente ainda alguns meses de estresse de Arábica, dependendo da qualidade almejada, e no Conilon, independente do preço ser 5 mais ou 5 menos, a liquidez envolvida nas praças ela encontra uma maior fluidez do que no caso do Arábica. Mas o preço vigente, na minha humilde visão, não muda muito, não. Eu acho que o mercado já vem encontrando uma certa sustentação e vou abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Quando eu comecei esse ABIC Mercado hoje, eu disse Londres subiu mais do que Nova York, mostrou uma firmeza maior do que Nova York. Ou seja, essa semana já se viu no mercado interno a presença um pouco mais forte de multinacionais no mercado, consultando o mercado de Conilon. Se nós fizermos um contraponto nos últimos meses, quiçá anos, nós estávamos muito desalinhados do preço internacional e o Conilon ficou à mercê apenas da indústria doméstica e do solúvel, porque a conta não fechava na exportação. Agora, como Londres subiu, como o dólar está se mantendo 5,10, 5,20 e o mercado de Conilon cedeu nos últimos meses, mas encontrou uma certa sustentação nos atuais patamares, é possível que a gente possa vir a ter no decorrer de 23 exportações de Conilon e se isso vier a acontecer, um outro player no mercado entra na busca da qualidade que não entrou nos últimos 2 anos porque os preços estavam muito desalinhados, ou seja, não acredito numa pasmaceira do Conilon, não acredito em viés de baixa no Conilon, acho que a gente pode vir a ter no decorrer de 23 a manutenção do atual intervalo mercadológico e não descarto, se Londres subir e o dólar se mantiver nos atuais níveis, uma briga bastante interessante na aquisição do Conilon no mercado interno, porque vamos ter mais um player no mercado que nós não tivemos nos últimos 2 anos. Ou seja, muita atenção, muito critério, porque eu acho que o Conilon já chegou num nível que já dá exportação e isso pode fazer com que os preços indiquem no decorrer de 23 uma firmeza interessante. No caso do Arábica, a gente vive uma situação complexa, não vislumbro queda de preço, a gente está vindo de 2 safras complicadas, estamos entrando numa safra que não é tão grande, com estoques que ninguém sabe o tamanho deles. Ou seja, a gente vive realmente no Arábica um trem fantasma muito grande e isso pode deixar também os preços do Arábica já mais ou menos alinhados às suas possibilidades de curto, médio e longo prazo. Resumindo, não vislumbro para 23 nenhuma baixa considerável em preço do café.
Cuidado e atenção, porque eu acho que a gente vai ter um ano de preços do pior do mundo, sustentados aos que estamos vivendo hoje, e não descarto, no decorrer do ano, se houver a manutenção de bolsa e se a gente houver assim, algum tipo de sinistro climático, aí os preços podem subir um pouco mais. Cuidado e atenção, porque eu acredito que nós estamos vivendo hoje um limite de baixa muito grande nos preços internos do café e não vislumbro novas derrocadas nos preços pelas verdades e pelos argumentos que aqui eu coloquei no curto prazo. Na geopolítica não houve nenhum fato contundente, o mais do mesmo prevalece, Rússia e Ucrânia, como diz o outro, ainda num grande embate global, China e Estados Unidos também, um jogando indireta para cima do outro, nervos à flor da pele, mas por enquanto não impacta de forma fulminante os mercados. E outro fator que continua na geopolítica a assombrar tudo e todos é a possibilidade de aumento de juros de forma mais vigorosa, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e se isso viesse a acontecer, a gente pode ter os mercados de renda variável ganhando aí um peso muito grande no decorrer de 23. Mas voltando para o nosso mundinho, para o nosso café, acho que vivemos hoje o piso das possibilidades e dependendo das variáveis de 2023 que temos pela frente por precificar, a gente pode ter níveis de preços buscando sustentação em patamares um pouquinho melhores do que já estão atualmente. Não vislumbro, não vejo, não aposto e não acredito em preços em baixa no mercado interno do café. No mais, um abraço a todos, fiquem com Deus. A BIC Mercado, eu e você, temos um encontro marcado aqui nesse jogo, nesse ponto de encontro tão interessante de 15 em 15 dias, levando informação a todos vocês. Beijo, um abraço, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, a BIC Mercado, junto com você e Marcos Magalhães, sempre construindo na sua proatividade um presente e um futuro melhor a todos nós, porque informação, galera, move mundo, informação abre porta e informação dá alegria a todos nós. Beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!